Daniel capítulo 9, versículo 4. Diz assim a palavra: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos temos rebelado contra ele. Aleluia. Irmãos, eu queria meditar aqui no tema Pavimentando a Estrada do Avivamento, baseado nesse texto em que aqui Daniel ele faz essa oração, uma oração muito forte, muito maravilhosa na presença do Senhor, uma oração de arrependimento. E mesmo diante daquela situação, né, que eles estavam vivendo, esse jovem Daniel, ele se mantém firme na presença do Senhor. Ao contrário do povo de Israel, né, da grande maioria do povo de Israel, não só Daniel, mas alguns outros, como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a grande maioria do povo de Israel tinha se distanciado da presença do Senhor e tinham cometido pecados contra Deus, tinha pecado contra Deus, e isso tinha levado o povo de Israel a esse cativeiro, onde foi justamente falado também aí, cantado na realidade no louvor da irmã Osani, foi levado cativos para a Babilônia, justamente devido à desobediência. E esse povo, ele estava sofrendo bastante, né, com essa desobediência, com a consequência da desobediência. E nós podemos ver também, fazendo uma relação com o nosso dia a dia hoje, com a nossa atualidade, né, a Igreja do Senhor, se nós formos analisar de uma maneira geral, grande parte tem se distanciado das Sagradas Escrituras, do que o Senhor tem falado, ensinado, direcionado para a sua igreja. E o que nós precisamos fazer também, como pedras vivas que somos, né, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós somos pedras vivas, nós precisamos também fazer isso, né, como igreja do Senhor, nos arrependermos e orar ao Senhor, reconhecendo a nossa posição, a nossa situação de pecado e distanciamento das Sagradas Escrituras. Nós aqui estamos representando a Igreja do Senhor, diante do Senhor, né? Nós não estamos apenas representando a igreja, a união das igrejas congregacionais, mas como servos do Senhor e somos pertencentes, nós pertencemos à Igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre a face da terra. Então, nós estamos aqui representando, neste movimento Ora Brasil, a Igreja do Senhor Jesus, de uma maneira geral. Então, se nós formos olhar para a Igreja do Senhor, muitos dos nossos irmãos e até nós mesmos nos distanciamos da palavra de Deus, do que o Senhor quer para as nossas vidas. Né? Lá o povo de Israel, eles estavam cativos porque eles adoravam outros deuses, eles viviam de uma forma totalmente avessa ao que Deus tinha determinado na sua palavra para eles. Assim como Deus deu a terra prometida a eles, quando os libertou da escravidão do Egito, mas Deus também passou ordenanças, passou mandamentos para que eles cumprissem e vivessem em paz, vivessem em alegria e desfrutassem totalmente do que o Senhor tinha prometido para eles, mas eles desobedeceram. E então, como um momento em que nós estamos vivendo aqui, do Movimento Ora Brasil, nós estamos pavimentando, nós estamos trabalhando justamente na estrada do avivamento, né? Nós estamos como pedras vivas sendo usadas pelo Senhor para pavimentar esse caminho em que nós, se Deus quiser, pela graça do Senhor, nós iremos viver esse momento tão maravilhoso que o Senhor derramará sobre nós. Mas esse avivamento, essa estrada, ela precisa realmente ser pavimentada com orações e principalmente com arrependimento.
assim como foi lido, como foi mencionado pela irmã Sandra Roger, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, nós precisamos nos arrepender e clamar pelo Senhor, porque a argamassa que vai juntar essas pedras para que venha pavimentar essa estrada, é justamente isso, é a oração, é arrependimento. Em alguns tempos, os grandes avivamentos vieram, e essa argamassa foi até o sangue dos mártires que foi derramado ali naqueles tempos. E hoje o Senhor não nos está pedindo para que nós venhamos derramar o nosso sangue, mas que o Senhor nos chama a arrepender-se, a buscar a sua face, a reconhecer o nosso estado de pecado e clamar não somente por nós, não somente por mim, não somente por você, não somente pela UISCB, mas por todo o seu povo espalhado sobre a face da terra. Assim como Daniel estava aqui diante do Senhor, representando e clamando ao Senhor pelo povo de Israel, nós precisamos clamar pela nação brasileira, para que haja um derramado do Espírito Santo, um verdadeiro avivamento, porque não virão dos ímpios, não virão dos que estão distantes do Senhor, mas virá da igreja. E nós, como igreja do Senhor, como pedras vivas que somos, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos realmente nos colocar como humilhados diante do Senhor, assim como no versículo 7 diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe. Ao Senhor pertence todo o poder, ao Senhor pertence a justiça, ao Senhor pertence toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mas a nós pertence o corar de vergonha, e nós precisamos entender essa situação em que nós vivemos. Nós precisamos entender que nós não estamos vivendo apenas para nós, mas nós somos representantes da igreja do Senhor, nós somos embaixadores de Cristo Jesus, e nós estamos aqui diante dele, clamando não só por nós, mas também por toda a sua igreja, espalhada sobre a face da terra. Agora, para que o Senhor ouça as nossas orações, é necessário que nós vivamos uma vida de santidade. Lá no Salmo 66, versículo 18, o salmista vem dizer: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Então, se no nosso coração estiver cheio de iniquidade, cheio de vaidade, o Senhor não ouvirá nossas orações. Mas se nós nos arrependermos e clamarmos ao Senhor com coração quebrantado e contrito, Ele não nos rejeitará. E Ele mandará esse avivamento tão esperado, tão desejado pelo povo de Deus, que nós muitas das vezes desejamos com palavras, mas em nossas atitudes nós não cumprimos, nós não colocamos em prática aquilo que nós temos tanto falado. Então, que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, e assim como Daniel, nós possamos estar se derramando na presença do Senhor, confessando os nossos pecados e sendo transformado a cada dia pelo Espírito Santo. Porque quando nós fizermos isso, o Senhor responderá. Lá no capítulo 9, no versículo 19, Daniel orando diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós somos chamados pelo nome do Senhor, e o Senhor se apraz em que nós venhamos até Ele para clamar pelas suas misericórdias. E quando Daniel orou desta forma, o Senhor não demorou em responder a oração. Foi de imediato. No capítulo 9, versículo 20, Daniel diz: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo, meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então o Senhor de imediato respondeu a oração que Daniel estava fazendo, porque Daniel, ele se pôs na brecha ali, um homem santo, um homem que buscava a presença de Deus a todo instante, um homem que cumpria a lei, um homem que vivia, independentemente de estar a sua vida em risco ou não, ele cumpria a palavra em todas as formas. Então é isso que o Senhor quer de nós, é uma vida em santidade, que nós nos voltemos verdadeiramente para a presença dele. E Deus não apenas revelou para Daniel, aliás, Deus não apenas deu a Daniel a resposta da sua oração que ele fazia, que era pela restauração de Jerusalém, pela restauração do templo.
Mas Deus deu muito mais, assim como a palavra nos diz que Ele nos dará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus tratou de coisas futuras, coisas profundas, e falou da salvação do povo de Israel, quando Ele vem, lá no versículo 25, Ele vem falar do ungido que viria para salvar o povo de Israel. Então, Ele revelou para Daniel a Cristo Jesus que estava para vir. Então, depois de 70 semanas ali, depois de 62 semanas, profeticamente falando, o ungido viria. Então, não apenas a restauração física de Israel, mas a restauração espiritual. Então, como nós estamos aqui, nós precisamos dessa restauração. Nós precisamos da restauração emocional, nós precisamos da restauração mental do nosso coração e da nossa restauração espiritual também. Nós possamos estar clamando ao Senhor e pedindo que Ele derrame da sua graça, da sua misericórdia, e que nós venhamos verdadeiramente viver o que estamos pedindo, né? Essa vida, nós venhamos viver de forma em que seja coerente com o que pedimos, né? Arrependidos dos nossos pecados e clamando ao Senhor desta forma, não com uma posição de que somos alguma coisa diante do Senhor, alguma coisa que pode se equiparar à santidade de Deus, mas que sejamos realistas e entendemos que nós precisamos nos arrepender, porque a Deus pertence toda honra, toda glória e todo louvor, mas a nós o corar de vergonha. Nós precisamos nos arrepender e buscar a face do Senhor, como Ele nos ensina na sua palavra. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.